Salve Maria pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Alessandro, eu sou do Apostolado Cristo e Livros e hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a teologia do corpo, importante e tão atual, escrito por um santo que foi o Papa São João Paulo II. Antes disso, deixa eu contar um caso para vocês que vai dar um contorno muito interessante para esse vídeo. Eu estava na faculdade, conversando com os amigos e eles me perguntaram: Alessandro, por que viver a castidade e não a promiscuidade sexual? Por que o sexo só depois do casamento? E veja bem essa mentalidade, meus irmãos, que até muito tempo, até uns 60 anos atrás, era uma coisa muito lógica para todos, que o sexo deveria ser feito só depois do casamento, que a promiscuidade sexual era uma coisa ruim, era um pecado. Era muito lógico para todos, para nossos avós, enfim. Acontece que aconteceu uma coisa chamada revolução sexual. E essa revolução sexual mudou o pensamento das pessoas em torno. As pessoas não pensam mais como os cristãos pensavam. As pessoas, até mesmo católicos, não conseguem entender muito bem o porquê da castidade. Não conseguem entender essa beleza que é essa virtude, a virtude da castidade. Não conseguem entender porque essa mentalidade revolucionária já foi introjetada em nossas mentes e por onde quer que nós vamos, nós iremos encontrar essa mentalidade. Nós vamos sair na rua, nós vamos ver um post, um outdoor, e nós vamos ver o quê? Uma mulher seminua ou um homem seminu. Nós vamos sair na rua no outro dia e nós vamos ver dois homens se beijando. Nós vamos ver duas mulheres se beijando. Nós vemos as propagandas de jornal, na televisão, enfim. Sempre com essa mentalidade revolucionária, uma mentalidade que adveio da revolução sexual. E eu nem estou falando de a questão dos anticoncepcionais e do feminismo, não. Isso é só um ponto, uma parte, né? O assunto é muito mais denso. E o que foi a teologia do corpo, então? Foi a resposta de Deus para essa confusão toda. E é interessante que sempre acusam a igreja de moralista, que a igreja ao longo dos tempos castrou o ser humano, que ela viu o corpo como algo ruim. Mentira. A igreja sempre cuidou muito bem do corpo do ser humano porque ela sabia as implicações que o corpo tem para a nossa visão com Deus. É mesmo. Por incrível que pareça, o que São João Paulo II conseguiu entender na teologia do corpo é que o corpo é um local teológico. O corpo é um lugar que nós fazemos teologia. E se nós nos relacionamos de forma errada com o nosso corpo, nós vamos ter o quê? Nos relacionar de forma errada com Deus. Isso fica muito claro aqui no início desse livro, Teologia do Corpo para Iniciantes, do Christopher West, em que ele diz que a teologia do corpo é uma bomba relógio para este mundo. Por que uma bomba relógio? Porque vem tentar trazer de volta a dimensão teológica do corpo humano. E ele diz o seguinte: o que poderia o corpo humano ter a ver com os artigos do credo cristão? Questionar o significado do corpo nos inicia em uma jornada entusiasmante que, se for mantida, nos leva do corpo ao mistério da diferença sexual. Do mistério da diferença sexual ao mistério da comunhão em uma só carne. Da comunhão em uma só carne ao mistério da comunhão de Cristo com a igreja. E da comunhão de Cristo com a igreja ao mistério maior, que é o mistério da comunhão encontrada entre Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. E é disso que falam os artigos do credo cristão. Para São João Paulo II, o corpo não é apenas biológico, mas é teológico. Isso é muito interessante. E nesse livrinho, porque as pessoas têm uma certa dificuldade de ler teologia do corpo, porque tem uma linguagem extremamente filosófica, exatamente por isso. Porque São João Paulo II entendia o problema, entendia a gravidade do problema e precisava responder à altura. E ele responde de forma teológica e profunda. Então é interessante nós começarmos a estudar a teologia do corpo, que é muito importante que todos os cristãos estudem para poder responder a perguntas como me fizeram. É interessante, se você quiser começar a estudar, comece por esse livrinho aqui. Teologia do Corpo para Iniciantes, do Christopher West. Nesse livro, dividido
Ele é dividido em 8 capítulos. Primeiro ele vai dizer o que é a teologia do corpo, a criação do corpo, vai lá em Adão e Eva, depois vai vir aqui nos nossos dias atuais. Ele vai falar sobre a redenção do corpo, a ressurreição do corpo, vai falar sobre o celibato, o matrimônio, vai falar sobre a questão dos anticoncepcionais, vai falar toda essa questão em torno da teologia do corpo. E como é a linguagem desse autor, nesse livro? É uma linguagem extremamente simples. Ele não apela para termos filosóficos, ele tenta explicar de forma a teologia do corpo de uma forma bem tranquila e que todos possam ter acesso. Porque é muito importante que nós conheçamos a teologia do corpo. E fica muito claro para o autor, depois que você acaba de ler, que o Papa São João Paulo II, ele não quis falar como as pessoas deveriam agir. Ele não impõe normas e leis. As normas e leis já estão incutidas em nosso coração. Ele faz nós olharmos para quem nós somos. Ele fala, você é a imagem e semelhança de Deus, ele mostra isso. E, portanto, por consequência, você tem que se relacionar com o seu corpo de forma saudável. Você não pode usar e ser usada, você foi criada para o amor. E o oposto do amor, como o padre Paulo diz, não é o ódio. O oposto do amor é usar e ser usado. Só que, se nós não compreendemos quem nós somos, nós não vamos entender a nossa dignidade e vamos nos dar para todas as pessoas. E é um livro que, sim, eu recomendo muito. É um livro que ele se baseia nos documentos da teologia do corpo, nos documentos da igreja, nos santos padres, enfim, é um livro extremamente fiel ao que é a teologia do corpo. Eu digo muito para vocês, ele vai no Antigo Testamento, ele vai no Novo Testamento, tentando mastigar o que São João Paulo II escreve na teologia do corpo. Ele tem um capítulo sobre o celibato extremamente interessante. Ele fala sobre os anticoncepcionais de forma muito racional, porque é isso que nós vivemos hoje. Nós vivemos em um mundo que está completamente, ao mesmo tempo, vivendo sob uma ditadura do racionalismo, mas ao mesmo tempo do sentimentalismo, uma confusão de heresias assim espalhadas, e as pessoas não têm para onde ir. Então nós precisamos de alguém que nos guie, que conserte a bagunça que tem em nossas mentes e nos ponha no prumo direito e saudável para nos relacionarmos com o nosso corpo e, por consequência, nos relacionarmos com Deus e a Santíssima Trindade. Tá bom, pessoal? Era disso que eu queria falar com vocês, falar um pouquinho sobre a teologia do corpo, indicar esse livraço para vocês aqui. Depois que você lê esse, você pode ler uma biografia do Papa São João Paulo II. Aqui você vai entender quem é esse homem por trás da teologia do corpo, algo que eu acho muito interessante. Só gostaria de ler um trecho desse livro aqui, a biografia do São João Paulo II, escrito pelo Jason Everett, acho que é assim que fala o nome dele, e como São João Paulo II era inteligente e como ele fazia tremer os comunistas, por exemplo. Diz assim, quando o primeiro-ministro comunista da Polônia encontrou pela primeira vez o Papa São João Paulo II, em 1983, admitiu, abre aspas, eu percebia que minhas pernas tremiam, que meus joelhos se chocavam um contra o outro. Para você ver a grandiosidade de quem foi esse cara chamado São João Paulo II. Ele não foi uma pessoa qualquer, ele foi um teólogo de primeira. E as pessoas às vezes não conhecem isso dele. Então, fica a dica para vocês, esses dois livros, um do Jason Everett e outro do Christopher West. A linguagem dos dois é muito tranquila, qualquer pessoa pode comprar e ler e vai gostar muito, tenho certeza. Tá bom, pessoal? Salve Maria, fique com Deus.